Posto? Uhum. Legal. Então, faça aí do jeito que você achar mais apropriado, beleza? Tá, peraí. 0,53 aqui, 0,349. Como é que foi na prova de Quant 2? Tirei 6, mais 6 de 10? 6 de 10. Tá bom. Era pra ter tirado mais, mas considerando que ano passado eu tirei em Quantium 5 na primeira prova, já, mas foi teórico só. Ah, tinha É, conta nessa? não, não tinha conta, né? 560 raiz. Tá. Ué, é raiz 560. 664. Aí tive prova e trabalho. Aí agora tem zero. O trabalho foi sobre manova. E só que aí o meu grupo sabe bem, entendeu? Entendi. É em grupo. Então os dois fizeram Quantum 1, modelagem, então já sabem bastante. Vezes 1,96. Meu Deus, essa conta. As contas vão ficando muito complexas. Vamos ver. 0,73. 0,249. Aí, a raiz de 560. 23,664. 0,249 divididos por 23,664 dá 0,011 vezes 1,96. Aqui já dá 0,021 vezes 0. Ah, não, aí tem que somar, né? O 47 mais ou menos 0,021, Só que mais é, subtrair, né? Isso aí. somar e subtrair, mais 0,021, que é 0,491 e 0,47 menos 0,021, 0,449. 449 e 491, o intervalo de confiança. Aham. É, bem, eu fiz a conta aqui. Ah, Você chegou no valor certo, né? 0,47, mais ou menos 0,041. não, 21. 21. É que quando faz os intervalos. Ai, o quê? Não, tá certo, pô. Daí depois, agora tem que somar e subtrair, né? Mas não é É, 0021? tu chegasse em 0,21, eu cheguei em 0,041. Eu cheguei em 0,021. Peraí, fiz alguma coisa errada. Você recomendo que você primeiro faça essa raiz aqui, porque se você fizer de qualquer jeito na calculadora, ela entende errado, né? Raiz de 560. A raiz de 560 deu 23,664. 23,664. Aí o 0,47 vezes o 0,53 deu 0,249. 0,249 divididos por 23,664 deu 0,011 vezes 1,96 deu 0,021. Ah, bem, Hum, eu cheguei em 0,041. Não, mas a Você gente tem que multiplicou chegar no pelo acordo. 96 ali? Aham, a gente tem que chegar no acordo. Tá, deixa eu fazer na sua frente. Vamos ver se vai ser diferente. 560, é isso. Então, ó, 23 embaixo, 26,6 embaixo, tá? Aham, 23,6 embaixo. 1,96 vezes 0,47 vezes 0,53 dividido por 22, eu tinha dito, né?
23,664. Tava errado mesmo. Que bom. Confiança, isso aí, vai com essa confiança na prova aí, corrige mesmo. Não, é 21, 0,21. 21 arredondado, não é verdade? É, porque eu já tenho essa desconfiança que eu tenho dificuldade para fazer a conta, inclusive na calculadora, mas dessa É, vez, treino, né? Calculadora a gente tem que entender bem ela, que nem quando a gente pega um computador novo. sim, Mas de modo geral, não é para ser difícil, né? É só fazer as coisas na ordem certa. Porque às vezes a gente vai fazendo as contas assim de qualquer jeito, ela não entende direito em quem está sendo aplicada a raiz, tal, né? Tem que tomar cuidado. Tá, então fizemos aqui a resposta da primeira. Agora você sim, vai fazer mais a ou mesma menos. coisa para B. Note que a única coisa que vai mudar, primeiro que é 90, né? Então, daí Sim. aqui sim, é aquele 1,645 que você falou. Aqui sim. Porque vai ser 5% para os dois lados, né? E Ah, tá. Então, daí o 5% aqui. 28% é o teu P aqui desse problema, né? E continua sendo ali 560 woman. Tá, mas deixa eu, só tirar uma dúvida. Como é que a gente marca aí esse intervalo? É, Bem, se você escrevesse assim pro seu professor já estava certo, né? Que nem na aham, eleição. 47 pontos e 2 pontos para mais ou para menos. A pessoa entende. Agora, uhum. se você quiser escrever, né? Alguma outra coisa, você poderia escrever, por exemplo, aqui quanto é que fica 47 menos 0,2, né? Vai ficar É 44,9. Acho que isso. E o outro ali 0,44,9, somando vai dá ficar 491. 0,6. 491. Não, 491. Não, é Ah, 491 que e seja, é o 499, né? arredondamento. É, Daí aqui vai ficar 0,491. É aqui. isso. Beleza? Então faz Sim. todo sentido do mundo, né? Dois para cima, dois para baixo. Mais ou menos. Daí a pessoa sabe que existe uma probabilidade de 95% de a resposta verdadeira estar entre esses dois valores. É isso que significa na prática. Ok? Ok. Maravilha. Então é importante, né? Já que você está fazendo um curso assim bem aplicado, entender o que significa essa resposta. Né? Significa isso que eu acabei de falar. A resposta verdadeira vai estar entre esses dois caras aqui. Você tem 95% de chance de quando um maluco vir e fazer o que ele. Maluca, né? Que a gente tá falando de mulher. Quando alguém vir aqui nesse problema e fazer o que tem que fazer, isso vai acontecer entre esses dois valores. Ok? Eu não sei o Ok. que elas estão fazendo aqui, usar pessoas para ajudar na grana. Então, né, quando você perguntar para uma pessoa aí, né, ela vai. Ah, então, aí os 47%, na verdade, é entre 49,1% e 44,9%. Com Na verdade, não é 40 95% de. Com 95% de de. confiança, É isso, confiança. exatamente. Com 95% de confiança, podemos dizer que entre 44,9 e 49,1 mulheres, entendeu? Ao invés de ser preciso do 46, do 47, tá? Entendi. Tá. Aí agora vamos para B. A B eu vou tentar fazer sozinha, né? Uhum. Aí a Vamos B, voltar para os dados aqui, mas é praticamente a mesma coisa, né? Só como está muito pequenininho, eu vou mandar para você. e aqui esse C foi de 1,96. Eu estou fazendo aqui, eu só quero lembrar depois como é que, da onde veio a fórmula mesmo do intervalo de confiança, mas eu não lembro. Não Eu precisa vou- lembrar, é só decorar que é ela. Né? Nem eu sei. Algum maluco um dia descobriu que isso funciona e tá usando até hoje.
menos, aqui é 23, né? 23 vezes 1 menos 0,23, não, 1 menos 0,77, o que raiz de N, que a gente já pode, 560, que a gente já sabe quanto é. 23.664. Tá. 23.664. Agora eu vou fazer 0,23 vezes 0,77. Aqui dá 0,177 divididos por 23.664. Aqui dá 0,007 vezes 1,645. Isso daqui dá 0,012. Então, o intervalo de confiança é igual a 0,23 mais ou menos 0,012, que é igual mais 0,23, 0,242 e 0,23 menos 0,012. 0,218. Deixa eu mandar a foto para você. Aí, o exercício fala entre 23%, que 23% das mulheres usam esses recursos escritos. E quando a gente fala no intervalo de confiança, a gente pode dizer que com 95% de confiança, entre 21,8% e 24,2%, né, de mulheres usam os recursos escritos, certo? Deixa eu ver aqui. Ah, ai, ai, desculpa. Acabei de ver uma coisa meio complicada. Sim, Tá. você usou o cara certo, fez o P e o menos P, fez a raiz antes, maravilha. Show, parabéns. Você sabe fazer, viu? Ah, vamos ver a próxima. Qual que é a próxima? E a fórmula não precisa decorar, porque ele deixa levar as fórmulas na prova. E ele dá as tabelas. A gente só precisa saber qual fórmula usar para cada exercício, entendeu? Essa aqui é a questão. O próximo já falo aqui. O próximo é o 8,67 e 8,69. 8,67 e 8,69. Oito 8,69? Deixa eu ver aqui se eu acho. 67 e 69. São os últimos dois Vamos lá. É na página 283 do artigo. Vocês, o que que tá rolando aqui? Vamos ver. Ah, aí, ó. Aqui ele falou coisa arada. Dá pra fazer, né? 77 commercial airline flights under 2 hours as a sample average late time. Então nós temos a média, né? Temos a média, temos o standard deviation da população. Então temos que usar a distribuição Z, ok? Ou seja, em outras palavras, sabe, é a mesma conta de antes. É exata a mesma conta. Só que agora vai ser assim, ó.
mais ou menos o Z, mesma estratégia lá do outro Z, né? Só que agora vai ser desvio padrão aqui em cima, dividido pelo raiz de N, ok? Em vez daquele PQ, é simplesmente isso. O resto é tudo igual. Não, mas não entendi por É que o tudo desvio igual! padrão. Não tenho o que não entender, é tudo igual. Não, mas por que que eu desvio padrão em cima? Porque dessa vez ele nos deu média, né? Deu média e desvio padrão. Então a gente tem que usar desvio padrão. Da outra vez. Opa, aqui, desculpa, aqui é a média que eu desvio padrão. Da outra vez, ele não nos deu nem média nem desvio padrão. O que, que ele nos deu? Proporção, certo? Então a gente teve que usar o P, tanto aqui quanto aqui no lugar do desvio padrão, né? P vezes Q ali, certo? Então, agora é um outro tipo de problema, um tipo de problema onde a gente tem que utilizar a distribuição normal, ok? A fórmula da distribuição normal. Só isso. Então, mas Questão de interpretação, né? É que sempre baseado no que o enunciado nos dá, certo? então, esse que é o ponto-chave, é o que usar. Exato. Mas aqui você olharia para esse problema e pensaria, poxa, diferente do problema anterior, não deu nenhuma proporção para mim aqui. Então nem daria para usar aquela fórmula, certo? Não daria para usar aquela Hum, fórmula. Então, ah, é isso, ok? Então, entendi. agora você tem que usar essa fórmula. Então a lógica da conta é a mesma, mas colocando os carinhas no lugar certo. I need to go to bathroom. Just a second. Tá, 95% de confiança. O Z é 1,96. Intervalo de confiança igual a 2,48 mais ou menos 2,68. Intervalo de confiança igual mais 2,48, 5,16, 2,48 menos 2,68.
O intervalo deu muito grande. Voltei. E aí, conseguindo jogar os numi no lugar dos numi? Sim, mas eu achei que o intervalo deu muito grande. Tô Ah, tentando ver. você achou, é? Porque é O que é? 2,48 a média. Só que É. deu um desvio padrão. Um desvio padrão não, deu ali um. Como é que a gente chama isso aqui? O Pô, que mais desvio depois do padrão mais ou grande, né? menos. É verdade. Como é que deu. Como é que a gente chama isso depois do mais ou menos, tudo? Erro. Deu maior que a média, entendeu? Deu um erro. É verdade, né? Que O estranho. erro, é o erro, né? Na Tá, deixa eu ver se a verdade. gente não leu errado aqui, né? A survey of airlines flight of under 2 hours. Voos abaixo de 2 horas. Essa duas Certo? você não usou pra. Resulting a sample average late time for a flight of. Tá bom, um atrasinho de 2 minutos. Verdade. The population standard deviation was. Pois é, mas assim, parando pra pensar no contexto, até que faz sentido, né? Quando o voo atrasa, ele atrasa pra um caramba, certo? Uhum. Numa viagem como essa. Então faz até sentido, né? Não tem problema, assim, ter dado tão longe da realidade. Mas é o que O é. erro deu maior que a média. Deu 2,68 e a média é 2,48. Sim, sim, é normal. É normal num contexto como esse, né? A menos que eu esteja vendo eu tenha colocado essa fórmula errada. Porque, porque ela. Ah, eu pus ela errada. Essa raiz aqui é aqui. Não, 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 não. Eu acho que eu tô certo. Eu acho que eu tô certo. Porque é a variância ao quadrado, né? Que vai a raiz. Não, eu tô certo. Faz sentido. Eu acho que ele já bolou um problema de avião justamente para dar um resultado bem discrepante assim e fazermos o estudo baseado nisso, né? Tu tá certa, tá? É essa a resposta mesmo. Vamos para a próxima. Então, mas foi legal a sua observação, foi muito legal. E aí, 8,69. isso, 69? Vamos ver. A research firm has been asked to determine the proportion of all restaurants in the state of Ohio that serve alcoholic beverages. The firm wants to be 98% confidential. Nosso intervalo de 98%. 1% de cada lado. Esse eu não sei de cabeça. Tem que olhar lá na tabela. The firm would like to report an error of no more than 0,5%. How large a sample should it take? Bem, ele quer o tamanho da amostra, certo? O tamanho Uhum. da amostra pode ser obtido com a fórmula do Z, isolando o Z. Na fórmula do Z que a gente usa lá para proporção, né? Já que a gente está falando de proporção aqui. A fórmula, se você lembrar bem, é P chapéu menos P, melhor, P menos P chapéu, raiz quadrada de P1 Uhum. menos P dividido por. Na verdade, só tem P, não tem esse menos aqui dessa vez. Dividido pelo N, né? Essa é a fórmula. Meu Deus, mas como é que você sabe essa fórmula, meu Deus? Só que a gente usou agora há pouco. Não, essa daí a gente usou. Na verdade, isso aqui eu A uso o gente tempo não usou todo essa. na distribuição de proporção, quando eu vou fazer teste de hipótese, quando eu vou fazer probabilidade. Então é um negócio que eu decorei, tranquilo. Mas o problema não é esse. O problema é que a fórmula do N, que é chata de decorar, porque essa aqui, se tu realmente for fazer exercícios dessa matéria, tu vai fazer isso o tempo todo. Agora, o problema é essa aqui, que não tem muito exercício, né? Que é isolar o N. Daí, como eu não quero que tu perca tempo isolando variável, eu recomendo que tu decore, né? Mais teu estilo. Mas essa daí a gente Essa aqui usou que tu precisa P. para resolver a conta. Só que essa aqui nasce dessa, ok? Mas como tu vai decorar aquela, eu vou apagar essa, beleza? Já que ele tá pedindo N, vamos focar no N.
Todo o resto das informações você tem no enunciado, todo o resto. Todo o resto? Todo o resto. Por quê? Porque, primeiro, o Z, né? Obviamente, você está associada com esse cara. Você vai procurar lá na tabela, etc, né? Tá, O vamos erro procurar junto tá depois. aqui. O erro tá Tá. aqui. E o P, ele não disse. Só que qual é o P que a gente utiliza quando ele não disse? Eu acho que eu e você já conversamos sobre isso, ou foi com uma outra aluna de estatística minha. É 0,5. Não, quando Então ele foi com a não outra dá, aluna. Não dá, a gente usa esse. tá. Porque esse é o valor que maximiza o N, ok? Então a gente usa esse. Então, tem tudo, né? Só falta olhar lá na tabela qual que é o cara pro 98. Deixa eu olhar aqui pro 98. Ai, 90. Mas na verdade eu olho isso na T, lá no infinito E da. T, na Z, nós estamos falando de Z. Mas dá para olhar esse valor se a gente estava olhando no infinito da T. É, No dá, mas é meio tosco, né? 6451. Mas vale olhar direto na tabela Z, certo? Porque, pô, estamos falando de Z, então, pra que olhar na T, né? É, eu sei, mas Mas na isso hora que que você eu. falou é verdade. Se a gente tiver só com uma tabela T, né? Nós podemos buscar as informações de Z lá no infinito da T, exatamente. E daria, mas aí teria que olhar o 2% que é. Não, ou é o 1%, peraí. 5 aqui, 10 que vai 5 para cada lado, tá? Então, na verdade, a gente tem que olhar. Aí, tá vendo? Eu confundi, porque a gente olha 90%, a gente olha o 10. 95 a gente olha o 5, então para 98 a gente vai ter que olhar o 2%. Mas eu quero achar isso, eu quero ver como é que eu acho isso É na um por Z, cento que eu em não cada sei. canto. Então tu tem que olhar o 1%, certo? Não, então, então, fiquei nessa dúvida se eu tinha que olhar o 2 ou 1. Porém, ali, por exemplo, o 645 ele está no 10%. E o 196 está no 5%, que é 2,5% para cada lado e o 10%, 5% para cada lado. Então, o 98 eu tenho que olhar o 2, né? Mesmo sendo 1% para cada lado. Quando olha na T, isso que eu tô falando, quando olha na T. Mas pra que olhar na Agora T tem se é que. um problema de Z, meu? Não tô Então, entendendo por que tu tá querendo complicar as coisas. agora eu tenho que olhar vou tentar olhar na Z. Assim, Na sempre Z que é depende da correta. tabela, né? Eu não sei a tua tabela aí, porque, né, não tô olhando ela. Mas a questão é, pô, o problema de Z, olha na Z, meu. Né? Vamos evitar tretas. Então, mas aí é 1% para cada lado. É... Mas como é que eu olho na Z mesmo? Ah, tá. Eu tenho que. Não, porque eu só tenho 1% cada lado. E aí. Eu não sei olhar na. Não sei agora, nesse momento, me deu um branco. Como é que eu olho isso na Z? Assim, eu já sei até o valor que eu teria que procurar na Z pela T, mas eu não sei como é que eu vou para esse valor. E manda a tua tabela Z aí. A tabela que tu vai usar na prova. É essa aqui. Que é igual a do Black, desse livro aí. A gente chegou a ver que ela é igual a do Black, então é melhor, mais fácil usar essa aí. Você concorda comigo
que em cada canto você vai ter 1%. Sim, Então, quando a gente olha para esse desenho vai ter que ter uma área de 49%, sim, certo? sim. Então tem que ir até o 49, tá? Aqui, né? Média desses dois caras. Cadê? Então seria 2, 3, 2, 5. Quando a gente olha na T, dá 2,326. É, Hum, ok? Tá, então é pela Então, área. Tá, sempre baseado na área, né? Por isso que é bom desenhar, ver o desenho aqui, etc. Ok? tá. Muito bem. 0,236. Vou voltar lá no. Pode voltar lá para. É. Então o N. 2,626 ao quadrado. E aí 0,5 vezes 0,5. E embaixo vai ser o 0,5 ao quadrado. E- Primeiro 2,326 ao quadrado. Aqui dá 5,41. 0,5 vezes 0,5 é igual a. Também a mesma coisa que ao quadrado. O 25. Não precisava nem fazer essa conta, né? Então, 0,25 vezes 5,41. N igual a 1,353 dividido por 0,25. 5,41. O N deu 5,41. Mas o que isso quer dizer? Deu o número 5? Entendeu? Quer que eu refaça? Eu vou fazer. 2,326, 5,41 vezes Não tem como ter dado esse valor, né? 0,353. Aqui é um 353 dividido por 0,25. 5,41. Eu achei de novo. 0,0025. Não, o N. A parte de baixo, tu tem que Ah, dividir por 0,0025. Tu falou 0,25 aqui. eu falei 0,25. Ué, mas 0,5 ao. Ah, é 0,05. Eu errei, eu botei 0,5. E 0,5 é 50%, tá? Eu errei aqui. Eu não usei 0,05. Eu usei 0,5. 0,05. E em cima também é 0,05 com 0,5. Não, tá. Eu errei só embaixo, né? Por quê? Porque 0,05 vezes 0,5 vai ter uma cacetada de zero. Não, foi o erro só que eu errei, né? Porque em cima era 0,5 vezes 0,5 mesmo, né? Sim. Foi só o erro que eu errei, tá? Foi só o 0,05.
0,003. Tá. Então, vou ter que refazer aqui. 5,41 vezes dividido por 0,003. Tá vendo? São essas faltas de atenção. Essas coisas aí é complicado mesmo. Meu Deus, deu 450 agora. É, tem que ser, né? Uma amostra. É? Uma amostrinha vai ter bastante termos, né? 451? O M? Bem, eu cheguei em 542, mas, né? 542? Não, peraí. Se você chegou a 542, tem que chegar também. Embaixo deu 0,003. Ou 20. O meu deu 0,003. O 2,326 ao quadrado dá 5,41. 0,5 vezes 0,5, certo? Sim. 0,25 vezes 5,41 dá 1,353. Divididos por 0,003 deu 450,833, que é 451. Então, Não, eu tenho que. Se você deu diferente, a gente tem que. manda aí o que você fez. Mandar. Rabisqueira, hein? Você jogou tudo isso na calculadora, né? Aham, Tá. 2,33 vezes 2,33 dá 5,4, né? Mais ou menos. isso. Então, 5,41, que eu tá ali. Isso. Vezes 0,25 vai ser um quarto disso, ou seja, mais ou menos 1,353, 1,53. 353, isso. Dividido por. Pô, deve ter Zero, dado demais, né? Acho que o problema é zero, esse. Aqui embaixo é 0,0025, né? quando eu fiz, eu também achei estranho, mas quando eu boto 0,005 e elevo ao quadrado na calculadora, não, 0,05 e eleva ao quadrado, na calculadora dá esse número aí para mim. A tua calculadora tá mal 0,0, configurada. é, aqui, eu vou mandar a foto para Porque você. 5 vezes Achei. 5 não é 3, né? Então, eu também achei estranho. Confesso que eu também achei estranho. Porém, eu confiei na calculadora. Bem, E agora? eu A gente vai ter que confio que a ver. sua calculadora está mal ajustada. Depois bate uma foto dela, pergunta pro ChatGPT como aumentar o grau de precisão das medidas. Provavelmente tá só para 3 depois da É, vírgula, né? sim. Isso é o Para problema. três casas decimais. Não E é o aí tem que botar suficiente, para né? quanto? Tem Sempre que tenta botar. arredondar para o máximo possível, né? Ou melhor, sempre tenta colocar o máximo possível de precisão. Então, ele daria, né? O número exato, que é É, mas, 0,0025. mas não é. E ele arredondou para mais, de 2,5 para 3. Arredondou para mais. O Ele arredondamento tá arredondou certo, muito. mas não precisava arredondar, né? Essa que é a questão. Para que arredondar? Uhum. Tínhamos a resposta exata ali para poder utilizar, né? Uhum. De toda forma, a tua resposta e a minha são muito próximas, né? O que significa que a conta tá certa, só arredondou demais, vamos dizer assim. Vamos para a próxima. Qual é a próxima?
Então, a próxima é do 9. Vamos ver qual é o tema. A próxima é do 9,49. 9h49. Molde. Já perguntei aqui. Molde. Hum, hum, olha aqui. Eu não sei qual é o tema. Qual é o tema do. É, teste de hipótese também. Só que. Vamos ler, né? Pesquisa, 57, parece ser um teste de proporção. É teste de hipótese. O que a gente estava fazendo antes era intervalo de confiança, né? Dá praticamente na mesma. Só que a gente tem que avaliar se a hipótese é verdadeira ou não. Eu e você já fizemos contas de teste de hipótese, né? Então, agora vamos só aplicar aquele conhecimento lá. Deixa eu fazer aqui. Um monte de coisa, o que importa tá aqui, ó. A média antiga é 57. Ou a proporção antiga, né? Sendo mais preciso. Então, as nossas hipóteses são o seguinte: a proporção ainda ser 57, né? Igual a 57. E a hipótese alternativa, ele fala aqui sobre ser. Deixa eu ler aqui, né? Low interest rates should have been rising lately, and the proportion of executives determined money market dropped. Ou seja, pelo que eu estou lendo aqui, parece que ele quer testar se essa proporção caiu para baixo, né, dropped, de 57%, certo? Então, essa é a nossa avaliação. Menor que 57%. Essa vai ser a hipótese alternativa. Agora, quais são os dados que ele nos dão? Ele falou que a amostra aqui, né, 210. E falou of these, 93% now retirement funds, né? Vamos ver então agora sobre o nosso novo P. 93 de 210. Quanto é que dá isso? Me faz a conta aí na calculadora. Tava aqui. 93 dividido por 210. 93 dividido por 210. 0,443. Ou seja, nós de fato notamos que essa proporção deu abaixo, né? Deu abaixo desse cara. Ok? Ou seja, né? Já temos um, um valor aqui para fazermos nossas contas. Vamos agora começar a fazer as contas, né? A primeira conta que a gente tem que fazer é encontrar o Z, né? Porque a ideia é aquela que eu já falei para você, quando nós estudamos teste de hipótese. Nós temos a nossa curva, e daí nós vamos ter um valor pro Z crítico, ok? Se o teu Z calculado estiver dentro da região crítica, tu tem que aceitar a hipótese alternativa. Se o teu Z calculado estiver fora da região crítica, você vai ter que aceitar a hipótese nula. Então, nosso Z crítico, a gente já sabe, né? A gente já sabe? 10%. Então, como a gente está avaliando agora só uma cauda, essa área, a zona aqui, vai ter que ter 10% mesmo, ok? Daí você procurar o 10% lá na tabela Z. Se eu abrir a tua tabela, se a gente está querendo que seja só 10% essa areazinha aqui fora, então a gente está querendo que esse laranjinha aqui tenha 40, para que no final seja 10. Tudo bem? Sim. Então é a média desses dois caras aqui. Ou seja, é 1,285. 1,285. Ok? Uhum. Então esse é o nosso Z. Na verdade, vos digo, né? Eu fiz do lado errado o desenho. É a mesma coisa, só que do lado esquerdo, porque a gente está avaliando ser menor, né? Estamos avaliando que ele é menor, né? Foi o que eu escrevi lá. É a mesma coisa, né? Só que para cá, né? Areazinha de 10%.
Daí, se é para cá, sinal negativo. Lembra? É a mesma coisa, Uhum. só que com sinal negativo. Muito bem. Então, agora temos que fazer a conta. Qual é a conta? Aquela fórmula que eu estava mostrando para você, você ficou impressionado que eu decorei. É Z igual média nova menos a média velha. No caso, proporção nova, né? Menos a proporção velha. É sempre menos a proporção velha, tá? Seja aqui na proporção, seja lá no teste Z, seja no teste T, é sempre menos a velha. Grava isso, sempre menos a velha, menos a velha, menos a velha. Não quero velha. Muito Uhum. bem. Dividido aqui por velha, 1 menos a velha, N. É a fórmula, né? Vamos torcer para que na sua prova ele dê a fórmula. Agora tem que jogar os valores. A média nova. A média nova foi o que você calculou para mim, 0,043. 0,443, desculpa. E a média velha é 0,57, né? Uhum. Bem, eu olho para esse problema e já imagino que eu vou ter que rejeitar a hipótese nula, porque a diferença é muito, muito grande. Né? Porra, coisa de 13% aqui. Muito grande. Ah, isso que eu tenho que começar a fazer. Eu tenho que escrever qual é a hipótese nula, entendeu? É, foi o que eu coloquei aqui. É, Né? Ô, caramba. Eu sempre tem que escrever. Sim, se você não escrever, tá errado, hein? é igual a 0,57 e a hipótese, a outra. É ser menor que 0,57. Veja, a hipótese não é ser igual a esse cara aqui. É ser menor que a antiga. Essa é a hipótese alternativa, entendeu? Uhum. Então tem que cuidar com essa lógica estatística aqui. E daí ele falou que são 210 pessoas, né? E agora tem que fazer essa continha, ok? Bem, eu não sei qual vai ser o resultado disso, Tá. mas eu acho que você consegue fazer aí, daí a gente consegue avaliar, né? Uhum. Beleza. 57. Agora, deixa eu falar. Quando a gente está fazendo essa distribuição, é que ontem na apresentação no trabalho, por exemplo, o Z-score, quando a gente está falando tabela Z, a gente fala de Z-score, que não é Sim. normal, né? Quando é Z não é normal. Quando a gente está usando a Z, Z é mas só que quando a normal. gente... Do que tu tá me dizendo, hein? Z é a tabela Z, tabela normal, é quase que sinônimo, ok? Ah, então quando é Z, é, é normal. Quando a gente usa a Z, A Z e a a proporção é a distribuição. normal. Aquela tabela Z é a tabela normal. Hum. Tá, porque eu falei uma coisa na hora da apresentação do trabalho, eu não sabia apresentar direito, porque, enfim, na base de dados, eu vou fazer a conta aqui, mas só para não perder tempo. Na base de dados, tinha os dados originais e ele deu, né, o trabalho, deu é, a variável logada e a variável com z-score. E aí, quando eu apresentei, eu falei que, né, quando eu uso essa variável logada, que leva logaritmo, é para transformar ela em normal. Mas não a z-score, né? Porque a z-score, então, já seria normal, certo? Enfim, não sei se eu Ahn, consegui te explicar. Eu vou. a distribuição normal é a distribuição que gera a tabela Z. É isso que eu posso resumir para você, ok? Esse negócio aqui se chama distribuição normal. E a área abaixo desse negócio são os numerozinhos que você vê na tabela Z. Não tem muito o que falar além disso, tá? Peraí, Qualquer sobe aí outra rapidinho coisa, aí para eu você ver. tá enrolando, daí é o teu professor, ou se enrolando, né? Eu vou te mostrar depois na próxima. Baixa aí um pouquinho para eu ver as contas que eu Eu deixo vou pra mandar você. para você. Tá.
Daí você Tá, pode eu me tá, enviar quando faço, você tá. terminar, mas vá até o fim, avalia se você tem que aceitar ou não a hipótese nula, tá? Nula. Tá, Beleza. Vou mandar para ti aqui, quando tu terminares, tu me envias, tá bom? tá bom. Show de bola. Tchau, tchau, valeu. Obrigada, tchau.